Olá, mais uma vez, agradecendo você que está assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN. Este jornal que mistura de tudo um pouco, né? Bom humor, informação, opinião, reivindicações, tudo para você aqui no Jornal ACN, o seu jornal de Porangaba e região, que lógico, também destaca as notícias do Brasil e do mundo. Essa edição de quarta-feira, dia 29 de abril, mais um mês, podemos dizer assim, vencido, que é o mês de abril, né? Nós estamos vencendo os dias e vencendo os meses, porque diante de tanta dificuldade, cada dia que nós passamos com a nossa saúde íntegra, né, com a saúde de nossa família também íntegra, cada vez que nós vencemos um dia é uma vitória. Quando vencemos um mês, então nem se fala, né? E o mês de abril já está se encerrando, hoje dia 29. Desejo para você que acompanha o nosso Jornal ACN pelos nossos perfis do Facebook, também pela nossa página do Facebook do O Cubo Notícias, ou pelo nosso canal do YouTube, O Cubo Notícias, e pelo nosso site, desejo a você uma ótima quarta-feira, um ótimo meio de semana e envio para você um carinhoso e caloroso abraço. Bom, gente, vamos começar o nosso Jornal ACN de hoje destacando aí um resumão bem grande. É o bigode que está brilhando. Não, é bigode branco, né? Eita, nós! Destacar um resumão das notícias de hoje. Pois é, gente. O que acho que revoltou a grande maioria da população, ou pelo menos revoltou as pessoas de bem, né? Porque uma pessoa que tem sensibilidade, uma pessoa que tem amor ao próximo, ela se sensibilizou com o que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem. Eu vou colocar o vídeo daqui a pouco, mas é a manchete dos principais jornais brasileiros, né? Daqui a pouco tem uma bomba de hoje, uma bomba que estourou agora há pouco nessa manhã de quarta-feira, mas a bomba de ontem foi o presidente Jair Bolsonaro, não vamos dizer ironizando, mas ignorando o índice de mortos no Brasil. E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Foi o que disse Bolsonaro sobre mortes por coronavírus. Sou Messias, mas não faço milagre. O que se exige de um presidente da República é que se trabalhe no combate à pandemia, é que se trabalhe para evitar um grande número de mortos nessa pandemia no Brasil. Mas para o senhor Jair Bolsonaro, quem conhece a biografia dele sabe, trabalho é um milagre. Olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo. Porque ele nunca trabalhou, nunca gostou de trabalho. Nunca gostou. Ontem, inclusive, era dia dele estar trabalhando e ele estava num estande de tiro, treinando tiro, dando risada. Ou seja, para ele trabalho é um milagre. Se ele trabalhar, isso será um milagre. Então, pessoal, vamos começar o nosso resumo com essa notícia aqui. Nessa terça-feira, o Brasil somou 5.017 mortes por coronavírus, segundo os números oficiais do próprio Ministério da Saúde. Superou o total de mortos da China, país de origem da pandemia do coronavírus. E daí? Lamento, quero que eu faça o quê? Disse Bolsonaro sobre mortes por coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro perguntou a uma repórter na portaria do Palácio do Alvorada o que quer que ele faça em relação aos mortos por coronavírus no Brasil, que superaram a China, país de origem da pandemia. Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil.
Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Ontem, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de mortes confirmadas da doença ultrapassou 5 mil. Chegou a 5.017. Na China, são 4.643 pelos números oficiais. Durante a entrevista, uma jornalista disse ao presidente: a gente ultrapassou o número de mortes da China por Covid-19. Eu vou colocar o vídeo. E por que eu vou colocar o vídeo? Porque hoje de manhã, meia dúzia de deputados pilantras, canalhas, falaram que a frase foi tirada de contexto pela imprensa. Então eu vou colocar o vídeo para que todos assistam. Quem não assistiu, que assista, para ver que nada foi tirado de contexto. Assiste aí. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Um plano para o ministro? Eu sou vai apresentar o ministro que apresenta. Os números, cita os números, O ministro que apresenta. cita os Certo? números. Ele as pegou o ministério andando, né? As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há 2 semanas. A princípio. É que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é uma realidade. É uma realidade. Mortes, vão haver, ninguém nunca negou que haveriam mortes. É, pessoal. E hoje de manhã, lá no Palácio do Presidente, ao invés de se dar uma explanação, uma entrevista, uma coletiva, pelo menos pedindo desculpas pela fala, nada disso foi feito, tá? Hoje de manhã, inclusive, na coletiva de imprensa, como eu disse, meia dúzia de deputados pilantras. Eu tenho bronca desses cafajestes! Oh, Deus, Satanás! Desgraça, rapaz! Novamente partiram para o ataque, atacaram a imprensa, atacaram governadores, prefeitos, inclusive uma delas é a vendedora, a rifadora de vaga no STF, a Carla Zambelli. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Ela que estava tentando rifar a vaga do STF para o Sérgio Moro, na mesma manhã na qual Sérgio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça. Ela estava tentando rifar uma vaga do STF para que o Sérgio Moro tentasse ou aceitasse a colocação ou a troca do chefe da Polícia Federal. E a Carla Zambelli também é conhecida, né? Bem conhecida por ter usado a influência dela para colocar o filhotinho dela, o filhinho dela, num colégio militar sem precisar fazer concurso. Essa deputada novamente pediu para que se pressione as cidades para que haja liberação do comércio. Ela e meia dúzia de parlamentares pilantras que defendem esse governo tentaram hoje cedo colocar panos quentes nessa fala absurda do presidente Jair Bolsonaro ontem, nessa ignoração que ele fez, porque ele ignorou por completo o sentimento e o luto das mais de 5 mil famílias que perderam entes queridos para o coronavírus. Meia dúzia de pilantras tentaram colocar panos quentes na fala do presidente ontem, hoje cedo. E além de tudo, apoiaram o fim do isolamento social em pleno pico da pandemia, colocando governadores e prefeitos contra a população, falando que eles são os responsáveis pelo colapso da economia no Brasil. Novamente, todos eles
o presidente e essa meia dúzia de deputados pilantras atacaram a imprensa, governadores, prefeitos e foram aplaudidos por meia dúzia de otários. Otários! Desocupados e otários. Que das duas uma, ou são pagos com dinheiro público para estarem todo dia naquele curralzinho do Planalto, ou realmente não tem o que fazer. Esse é o nosso país nesse momento, pessoal. Rumo ao precipício e guiado por idiotas. Guiado por idiotas ao precipício. Esse é o nosso país neste momento. Dá até para mudar o slogan, né? Idiotas acima de tudo, ignorância acima de todos. Meteoro de foda-se! Mas o quê? Mas que porra foi essa? Mais uma manchete de hoje, a nomeação de amigo do clã Bolsonaro para a Polícia Federal gera resistência no Congresso e ações judiciais. Após a saída do Sérgio Moro do governo sob a alegação de interferência na Polícia Federal, a nomeação do novo diretor-geral da corporação pelo presidente Bolsonaro virou alvo de uma série de ações na Justiça e de resistência no Congresso. Bolsonaro oficializou ontem no Diário Oficial da União os nomes do advogado André de Almeida Mendonça, 47 anos, para substituir Moro no Ministério da Justiça. Esse André de Almeida Mendonça é amigo do Bolsonaro e da família, e o delegado Alexandre Ramagem, de 48 anos, deveria ser Alexandre Lavagem, de 48 anos, para a vaga do Maurício Valeixo na diretoria geral da Polícia Federal. Terrivelmente evangélico, nas palavras de Bolsonaro, Mendonça já era chefe da Advocacia Geral da União e considerado pelo presidente para atender sua base religiosa como um possível nome a ser indicado para o Supremo Tribunal Federal neste ano. Sua nomeação chegou a ser elogiada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adversário de Bolsonaro, para quem Mendonça é um quadro preparado e equilibrado. Quem que acredita nessa que o Rodrigo Maia, aliás, presidente da Câmara, é adversário do Bolsonaro? Ele está sentado sobre os processos de impeachment do Bolsonaro. Está sentado sobre eles. Está engavetando todos eles. Está ali juntinho. É farinha do mesmo saco. Afinal, vale até ressaltar, né? Rodrigo Maia, Democratas, deve estar esperando alguma coisinha pingar do governo federal, se é que já não está pingando, para estar sentado sobre os processos de impeachment do Bolsonaro. É um fracassado. Tá? Daqui a pouco tem novidade sobre a nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. STF abre inquérito para investigar Weintraub por suposto racismo contra chineses. O ministro Celso de Mello atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República. Abraham Weintraub usou a rede social para indicar que a China poderia se beneficiar de propósito na crise do coronavírus. Se beneficiar de propósito na crise do coronavírus. Vê se pode. A cabeça do ministro da Educação. Esse é o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Que burro, dá zero pra ele. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, determinou na noite de ontem a abertura do inquérito para apurar suposto crime de racismo cometido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. No início do mês, o Weintraub insinuou em rede social que a China poderia se beneficiar, de propósito, da crise mundial causada pelo coronavírus. Depois ele apagou o texto. Tribunal manda desbloquear os bens do ex-presidente Michel Temer. Ei, é o país da pizza. Michel Temer, aquele que quando na presidência falou para o Joesley Batista em reunião gravada. Tem que manter isso, hein? Isso, no caso, era uma propina que estava sendo paga ao então presidente da Câmara para que ele se mantivesse de bico fechado. O Eduardo Cunha, né?
Para que ele ficasse ali, ó, de bico fechado, não falasse sobre as coisas que estavam acontecendo, porque ele poderia dar uma delação premiada e entregar um monte de lambança do Michel Temer. Então o Joesley Batista estava ali bancando e estava falando, não, eu estou mantendo ele sob controle, presidente. Que no caso, sob controle era o pagamento de propina. Michel Temer falou em alto e bom som, gravado pelo próprio Joesley Batista, na qual o Joesley Batista divulgou a gravação depois, durante a delação premiada, falando, tem que manter isso, viu? Gente, e mesmo assim não deu nada, não vai dar nada, e o Michel Temer tá dando risada da cara do povo. O bloqueio foi determinado pelo juiz do Distrito Federal no ano passado. O TRF1 entendeu que investigadores deveriam ter demonstrado que bens foram pagos com dinheiro produto do crime. O bloqueio foi determinado em 2019 pelo juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, num desdobramento do inquérito que apurou supostas irregularidades na edição do chamado Decreto dos Portos. Temer sempre negou ter cometido irregularidade. Ao todo, na ocasião, o magistrado ordenou o bloqueio de 32.600.000 reais do ex-presidente, do coronel João Batista Lima Filho e de Carlos Alberto Costa, sócio de Lima. Tanto dinheiro assim, com certeza, é oriundo de fontes honestas, né? É claro. Certamente que sim. Datafolha, ontem foi uma divulgação de uma série de pesquisas do Datafolha, falando de reprovação do atual presidente. Já começa, o índice de reprovação dele tá subindo, principalmente no combate à pandemia. E creio que um dos pontos mais relevantes da pesquisa Datafolha foi a revelação que 52% estão defendendo o isolamento amplo e 46% são a favor de voltar ao trabalho, né? São as pessoas que, esses 46% são a favor da volta do trabalho das pessoas fora do grupo de risco. É o chamado isolamento vertical, que já está provado cientificamente que não dá certo, porque essas pessoas contraem a doença e acabam levando a doença para as pessoas que estão dentro do grupo de risco. Mas enfim, 46% são a favor desse tipo de isolamento vertical ou parcial, com as pessoas voltando ao trabalho, coisa que já tem lugares que tentou fazer isso e quando fez, deu mel, e 52% defendendo o isolamento. Vale lembrar, hein? No começo desse mês, mais pessoas eram a favor da quarentena, eram a favor do isolamento amplo, 60% eram a favor, 37% defendiam o retorno ao trabalho. Aumentou o número dos que defendem o retorno ao trabalho e diminuiu consecutivamente os que defendem o isolamento social. É compreensível porque a crise vai pegando a pessoa. A pessoa vai sendo vencida pela crise, pela necessidade. Enfim, contribuintes passam mais uma noite nas calçadas das agências da Caixa no Rio de Janeiro em busca de auxílio emergencial. Hoje de manhã é o terceiro dia para o saque do benefício de R$600. A Caixa informou que 1 a cada 5 pessoas que procuram agências não podiam sacar o dinheiro na data informada. Bom, gente, os números do Covid-19 hoje de manhã. Aliás, né, o Ministério da Saúde anunciou que subiu para 5.017 o número de mortes pelo novo coronavírus. 474 óbitos confirmados de segunda para terça-feira. É o maior número registrado. Esse não é o número de hoje de manhã, não. É o número de ontem à noite. Ainda não saiu de hoje de manhã, não. A parcial das secretarias estaduais. No total, são 71.886 casos oficiais no país, segundo dados do Ministério da Saúde, com 5.385 novos diagnósticos, também de segunda para terça-feira. Vale ressaltar que tem aí aqueles 34.325 pacientes que estão em acompanhamento e mais de 32.544 que já se recuperaram. Então já tem a recuperação aí de mais de 32.500 que tiveram o Covid-19, mas graças a Deus se recuperaram.
são 1.156 óbitos que seguem ainda em investigação. Os Estados Unidos já acusaram também o governo chinês de esconder relatórios sobre a doença no país. Ontem teve início, foi lá na China que teve o início da pandemia. Os Estados Unidos agora está acusando o governo chinês de esconder esses relatórios sobre a doença. As autoridades locais registram que a China tem cerca de 84.347 diagnósticos de Covid-19. Brasil tem subnotificação de casos de óbitos, indicam estudos recentes. Pesquisas brasileiras apontam que o número de casos aqui pode ser de 12 a 15 vezes maior do que o reportado pelo Ministério. A taxa de letalidade, que compara os casos totais pelo número de óbitos confirmados no Brasil, é de 7%, segundo o Ministério da Saúde. Os infectados, gente, vale lembrar o seguinte, ontem ainda, o cemitério Nossa Senhora da Aparecida, em Manaus, capital do Amazonas, já estava empilhando caixões para que se aguardassem a realização de enterros. Pessoas ficaram mais de 10 horas com familiares mortos dentro de casa, aguardando o serviço funerário para retirar os corpos. No Rio de Janeiro já não há mais leitos de UTI, as pessoas estão sendo levadas para Volta Redonda. Em Blumenau, que decidiu reabrir o comércio, por isso que eu falo, tentou fazer o tal do isolamento vertical. Em Blumenau, Santa Catarina, tentaram fazer isso, reabriram o comércio, incluindo um shopping com direito à festa na reabertura. Os números dispararam depois dessa reabertura. São mais de 170 casos. Os casos passaram de 68 quando o comércio estava fechado e agora que reabriu foi para 177 ontem. Na reabertura do shopping teve muita aglomeração. Os infectados nesse período de reabertura cresceram 160% em Blumenau após a flexibilização do isolamento social em pleno pico da doença. Após recorde diário em mais de 5.000 mortes, o ministro da Saúde diz que há agravamento da situação da Covid no Brasil. Jura, ministro? Olha a cara dele aí, é a cara da saúde no Brasil. Desgraça! Vamos ver o que o ministro falou ontem, o que teve de interessante? O ministro da Saúde, Nelson Tait, disse ontem que há agravamento da situação da Covid-19 no Brasil. A avaliação foi feita após o país registrar recorde com 474 mortes em 24 horas, elevando o total para 5.017, passando, portanto, o Brasil está passando o número da China, que teve 4.643 casos pelo coronavírus. Ele disse o seguinte, ministro, esse ministro, ele fala, tá, gente? De vez em quando ele consegue. O que tem que ficar claro é o número que vem crescendo. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores que foi simplesmente resgatado. Mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema. Com uma curva que vem crescendo, com o agravamento da situação, disse Nelson Tait. Jura? Jura? Sério? Nessa quinta-feira, na última quinta-feira, aliás, dia 23, quando foram anunciadas 407 mortes, Tait afirmou que era preciso esperar alguns dias, né, que tinha que esperar alguns dias para saber se o número representava a tendência de dias anteriores que estava acumulada ou se realmente era um crescimento. Agora ele falou que é crescimento. Ele falou óbvio, uma constatação óbvia, que o ministro Mandetta lá atrás, o ex-ministro Mandetta, aquilo sim era o ministro da Saúde, não era uma Brastemp, mas era, né, comparado com isso, muito melhor. Né? Porque pelo menos o Mandetta apresentava soluções. Esse apenas faz constatações, fala o que todo mundo já sabe,
Precisa do ministro assim? Qualquer um pode ser ministro assim. Até eu posso virar ministro da saúde assim. Falando o óbvio. Após ano de queda recorde, o número de assassinatos sobe 8% no Brasil nos 2 primeiros meses de 2020. Que beleza, hein? Falaram que ia ter a diminuição da violência. Que ia se combater a violência. O Brasil teve alta de 8% no número de assassinatos nos 2 primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Essa é a primeira parcial divulgada neste ano. Em razão da pandemia do novo coronavírus, houve atraso na entrega dos dados e dificuldade para obter os números de todos os estados. Tá aí, gente. E agora eu vou finalizar com a cereja do bolo. Eu acho que é a melhor notícia do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem. Que é, você tá vendo esse meme aqui? Esse é o Alexandre Ramagem, com uma boca de caçapa aberta, gritando, defendendo o seu mito presidente Jair Bolsonaro em uma manifestação. Né? Ele virou meme por causa disso. Esse daqui, essa imagem aqui, é do senhor Alexandre Ramagem, que seria, tomara que se mantenha assim essa decisão do Alexandre de Moraes, o diretor-geral da Polícia Federal, que era inclusive o chefe de segurança do Jair Bolsonaro no dia que ele levou a facada lá em Minas Gerais. Facada, fakeada, sei lá. Cada um tem a sua opinião, mas uma facada suspeita, né? Muitos têm algumas suspeitas a respeito daquele crime. Sei lá. Né? Ele era o chefe de segurança. Também não era tão bom o chefe de segurança, né? Um homem chegou com uma faca e supostamente esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro. Então também como chefe de segurança não serve. Já pensou como diretor da Polícia Federal? Amigo pessoal dos filhos, principalmente do Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Ai, pai, para! Amigo pessoal ali, ó. Então, por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal, feita um dia antes pelo presidente Jair Bolsonaro. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. A posse estava marcada para hoje à tarde. Moraes atendeu ao pedido do PDT, que entrou com um mandado de segurança no STF, alegando abuso de poder por desvio de finalidade com a nomeação do delegado da Polícia Federal. A nomeação de Ramagem, amigo pessoal do clã Bolsonaro, que era diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, motivou uma ofensiva judicial para barrá-la, tendo em vista os interesses da família e de aliados do presidente em investigações da Polícia Federal. Se fodeu. Pessoal, tô vendo aí muito bolsonarista fanático que já começa a criticar o que o STF fez. Os senhores não bateram palma quando o Gilmar Mendes, quando o STF impediu a tomada de posse do ex-presidente Lula no Ministério da Casa Civil? Lembra que a Dilma estava tentando nomear o Lula na Casa Civil para que ele, como ministro, ganhasse foro privilegiado e não fosse preso? Pois é a mesma coisa. Os senhores que bateram palma naquela situação têm que bater palma agora, porque é a mesma coisa. Conflito de interesse. Foi a mesma linhagem, foi a mesma prerrogativa seguida pelo Alexandre de Moraes. Bom, gente, e agora nós vamos com as notícias aqui da nossa região. Como nós... acabou de sair aqui, gente, os números de hoje de manhã. Os números de hoje de manhã no Brasil. 5.104 mortes provocadas pela Covid-19. Hoje de manhã, segundo o levantamento das Secretarias Estaduais de Saúde, registradas 5.104 mortes
pela Covid-19, 73.511 casos confirmados da doença. Os números das mortes no país já, como eu disse, superaram o da China. São 5.104 mortos pelo balancete divulgado hoje de manhã. Ontem era 5.017. Hoje já tem mais mortes, portanto, 5.104. Situação preocupante, muito preocupante. Então, só hoje, com esse balancete da secretaria, já são 100 mortes novas, praticamente. Bom, gente, passando também os números da nossa região, casos confirmados na nossa região, são 140 casos confirmados na nossa região, com 10 mortes. Se mantém o número de mortes. A imagem que eu estou colocando aqui, que é a foto de um cemitério com várias covas, isso daqui não é lá no Amazonas, não, gente. É uma realidade que começa a se aproximar de nós, da nossa região aqui. Esse é o cemitério de Sorocaba, já com diversas covas abertas. De Sorocaba, tá? Nossa região aqui tem 140 registros com 10 mortes. Lembrando que a região de Sorocaba é mais preocupante ainda. 257 casos confirmados com 31 mortes. Para se ter ideia, em Sorocaba são 137 casos confirmados com 21 mortes. Depois vem São Roque com 21 casos, 2 mortes. Tudo isso confirmado, tá, gente? Nada de caso suspeito nesses números aqui, não. Piedade tem 26 casos e 1 morte. Itu tem 19 casos com 3 mortes, Votorantim 12 casos com 2 mortes, Porto Feliz 8 casos, Salto 8 casos, Salto de Pirapora 6, Araçoiaba da Serra também 6, Mairinque tem 7, Araçariguama 4 casos com 1 morte, Iperó 2 casos com 1 morte, Capela do Alto tem 1 caso. Na região nossa aqui de Itapetininga, mais próxima da gente, Itapetininga tem 18 casos com 1 morte, Tatuí 18 casos, Avaré 17 casos e 1 morte, Boituva 15, Arandu 9 casos com 2 mortes, Piraju 9 casos, mesmo número de Itapeva, São Miguel Arcanjo tem 8, Capão Bonito 6 com 1 morte, Laranjal Paulista 5 com 2 mortes, Pilar do Sul 6, Angatuba 4 casos com 1 morte, Fartura 4 casos com 1 morte, Alambari 2 casos, mesmo número de Cerqueira César, Itararé, Taquarituba. Cerquilho tem 1 caso, Conchas tem 1 caso com 1 morte. Né? Foi um único caso oficial registrado que evoluiu para óbito. Ribeirão Branco tem 1 caso e Tapiraí tem 1 caso. Ok, gente? Esses são os números aqui da nossa região, preocupantes. E para mim foi mais preocupante ver essa foto aqui do cemitério de Sorocaba. Que essa realidade permaneça distante da nossa cidade, da nossa região aqui, né, gente? Bom, como a notícia agora de Conchas, um fato que está intrigando as autoridades policiais é que um homem foi encontrado morto lá na Coab 4 em Conchas. Foi hoje de manhã que a Polícia Militar de Conchas foi acionada por moradores que informaram que havia um cidadão deitado há muitas horas nas proximidades da Coab 4. Ao chegar no local, a PM constatou que se tratava do senhor Paulo Henrique da Silva, 38 anos, homem jovem ainda, né? 38 anos, e que ele já estava sem vida, estava deitado sem vida. A polícia encontrou ele deitado sem vida. No mesmo instante, a Polícia Militar acionou a equipe da perícia, entrou em contato também com a família do Paulo Henrique da Silva para informar o ocorrido. E em conversa com a mãe do Paulo Henrique, ela informou para as autoridades policiais que ele tinha problemas com o uso excessivo de álcool, de substâncias alcoólicas, de bebidas alcoólicas, e que, além disso, ele também tomava remédio controlado. Então pode haver a suspeita de que a ingestão de bebida alcoólica somada ao consumo de medicamento controlado forte pode ter ocasionado algum problema. Não se sabe ainda.
Segundo a perícia, o cidadão não tinha nenhum sinal de agressão, nenhum ferimento, nenhuma perfuração. Essa informação nós pegamos agora de manhã pelas redes sociais do Facebook da TV Regional. Um abraço para todos ali da TV Regional. Bom, gente, agora notícias aqui de Porangaba. Temos aqui o nosso espaço do internauta. Nós recebemos uma mensagem através do Messenger de uma internauta que reclama que não está conseguindo atendimento, porque na sexta-feira nós colocamos a matéria falando sobre a distribuição das cestas básicas pelo CRAS, pelo Centro de Referência e Assistência Social aqui de Porangaba. E nós colocamos o telefone e o WhatsApp, que inclusive o WhatsApp está aqui, né? O telefone também, né? Para que a pessoa entrasse em contato com o CRAS. E a moradora nos disse que não tinha conseguido até o momento, durante essa semana, uma resposta através do WhatsApp. Ela não conseguiu uma resposta através do WhatsApp. Então nós estamos colocando aqui, não sabemos qual é o problema, não sabemos se já foi solucionado, se ela já foi respondida, porque ela nos procurou ontem, né, enviou a mensagem ontem, mas esperamos que ela já tenha sido atendida, talvez tenha sido algum problema, né, talvez ela disse que já tinha sido visualizada a mensagem dela e que ela não tinha recebido a resposta. Mas segue aqui o número do CRAS, do WhatsApp, que está fazendo atendimentos diversos por esse número. E se ela não conseguir, aconselho a nossa amiga que nos lê, nos acompanha e nos assiste, a nossa internauta aí, que procure o CRAS de Porangaba, melhor no período da manhã, das 9 ao meio-dia, que fica ali na rua Professor Antônio Freire de Souza, onde era a antiga prefeitura. Procura lá, que lá você vai conseguir o atendimento presencial, ok? Bom, mas o telefone está aqui. E esperamos que o problema tenha sido solucionado. Se alguém estiver ainda tendo algum problema no atendimento com o WhatsApp do CRAS, entre em contato com a gente aqui, que a gente vai dar um puxão de orelha no CRAS, hein? Porque divulga o WhatsApp, fala que está solícito a todos os cidadãos e de repente não responde, aí merece um puxão de orelha. Por enquanto não, pode ter sido algum problema, né? Alguma coisa aconteceu, a demanda de atendimento aumenta, não dá para atender todo mundo de maneira rápida. Então, por enquanto, a gente está consciente dos problemas no atendimento, que existem, obviamente. Mas aí, se começar também a ser muito difícil, né, tem que dar um puxãozinho de orelha. Aproveitando que estamos no espaço do leitor aqui, nós estamos... Vou colocar essa imagem aqui. Essa imagem aqui é de dezembro de 2018. Foi feita numa reportagem da TV Tem. O vídeo, inclusive, está no nosso... Nós republicamos o vídeo lá no nosso canal do YouTube. Do Cubo Notícias também, está lá para quem quiser assistir. É de uma obra que foi feita. No caso, nesse dia a TV Tem mostrou a prefeitura realizando em dezembro de 2018 a remoção do asfalto do trecho ali da rua Maestro Cesarino Antunes Correia. E a situação por lá continua a mesma, com raspa de asfalto. Nós fizemos muitas e muitas cobranças da rua Coronel Joaquim Miranda da Silva. As cobranças surtiram efeito, a obra foi feita, né? Parece que foi bem feita agora, com a troca inclusive do piso, da base do asfalto. Vamos aguardar para ver se o asfalto também é de qualidade, não vai começar a esfarelar na primeira chuva. Então hoje nós estamos atendendo a pedidos dos moradores da rua Maestro Cesarino Antunes Correia. Por quê? Porque nós estamos no outono. O outono, para quem tem problema respiratório, e é muito preocupante inclusive quem tem problema respiratório com essa pandemia do Covid-19. O outono, ele é um tempo com uma umidade relativa do ar absurdamente baixa. Durante o dia faz calor
E é um tempo seco durante o dia e calor durante o dia. À noite vem a friaca acompanhada de umidade. Faz um orvalho tremendo. Né? Um sereno e um orvalho tremendo à noite. Ou seja, quem tem rinite, sinusite, bronquite, asma, sente que barbaridade. E daí já fica preocupado. Será que eu estou com alguma coisa? E por ser um tempo absurdamente seco, o asfalto, quando a rua não tem asfalto, quando é uma estrada de terra, porque a rua Maestro Cesarino Antunes Corrêa continua sem asfalto, é uma rua de terra, que é raspa de asfalto. Quando passam veículos ali, aquela poeira fina vai na residência das pessoas. Isso está causando um incômodo tremendo nas pessoas nesse período de estiagem que já começou. Já faz algumas semanas já que não chove. Então as pessoas pedem para que a prefeitura agilize, já veio dinheiro, parece que está até no cronograma de obras da prefeitura, a manutenção, mas no caso ali tem que ser feito o recapeamento da rua Maestro Cesarino Antunes Corrêa. Até porque existem residências, existem buracos próximos às guias ali em portas de residências, os motoristas têm dificuldade de ingressarem com seus carros nas garagens. Enfim, então os moradores pedem para que a prefeitura tente o máximo possível agilizar essa obra na rua Maestro Cesarino Antunes Corrêa. Problema bem parecido enfrentado também na rua Ciro Alonso, que está numa situação lastimável, né? Lá não tem raspa de asfalto, mas o asfalto que tinha está se esfarelando, está virando uma raspa. Então tem muita terra solta também, muita emissão de poeira na rua Ciro Alonso também para os moradores. Essa é a solicitação de alguns moradores. Eu coloquei a Ciro Alonso aqui por minha conta, mas a solicitação que nós recebemos com um pedido de urgência para a prefeitura fazer alguma coisa lá na rua foi feita por moradores da rua Maestro Cesarino Antunes Corrêa. Ok? E como eu disse, essa imagem aqui, o início da obra, era para ser uma obra, foi em dezembro de 2018 e está até agora o local lá esperando o serviço definitivo por parte da prefeitura. Acorda, prefeitura. Vamos acordar? Não consegue, né? Bom, gente, para finalizar, no último sábado, dia 25 de abril, aconteceu aqui em Porangaba uma ação social que envolveu uma parceria entre o CRAS, Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde na distribuição de máscaras de tecido e TNT para transeuntes que circulavam pelas ruas da cidade sem o acessório de proteção. Durante todo o sábado foi realizado o trabalho de conscientização, que além da distribuição de máscaras, também teve a panfletagem orientando as pessoas na prevenção e no combate ao novo coronavírus. A prefeitura tem orientado para que a população use máscaras, ainda não é uma obrigatoriedade, mas é uma orientação. Se as pessoas precisarem sair de casa, o acessório não é uma garantia total de proteção, mas pode ajudar bastante, deve ajudar bastante, já que é uma das maneiras mais eficazes. Bom, gente, a maneira mais segura é, além de você colocar a máscara, estar sempre higienizando as mãos, e entender que a máscara ela é uma barreira para o vírus, mas existem situações em que as pessoas acabam se sentindo confortáveis demais ou seguras demais por estar usando a máscara. Eu estou de máscara, então eu posso me aproximar mais das pessoas. Eu estou de máscara, então eu posso pegar em qualquer coisa, eu deixo para passar o álcool gel lá na minha casa, ou lavar a mão mais tarde. Não. A máscara, algumas vezes, se a pessoa relaxa, ela pode se tornar um problema.
mas não é um problema. Ela é parte da solução, ela é eficiente. O que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte: tá de máscara, tá um pouco mais protegido, mas não abra mão das outras atitudes. Por exemplo, manter uma distância social entre uma pessoa e outra. Não levar a mão ao rosto, não colocar a mão na frente da máscara, sempre tirar pelo elástico. Que mais? Não coçar os olhos, que o problema também está nas mãos. E para a mão, você vai colocar luva? A luva também. Se você tocar em alguma coisa, na luva também fica o vírus. Você vai colocar a mão com luva no rosto, não dá. Então, gente, é isso. Use a máscara, mas não se esqueça dos demais cuidados. E lembrando que o CRAS, o Fundo Social, continua fazendo a produção de outras máscaras de tecido, né? Continua, ontem saiu no site da Prefeitura, estão ainda fazendo a produção das máscaras de tecido para distribuição em campanhas como essa, que provavelmente deverão acontecer no final de semana. Os finais de semana aqui em Porangaba, sexta e sábado principalmente, no período da manhã, são os períodos aí com um maior índice de movimentação social no centro de Porangaba. Então provavelmente a próxima campanha deverá acontecer nesse mesmo sentido. Ok, gente? Esse foi o nosso Jornal ACN de hoje, Jornal ACN deste dia 29 de abril de 2020. Um forte abraço, um ótimo meio de semana para você e até a próxima.